Aí, então, acho que esse está melhor, hein? Vou deixar nesse. Maravilha. Louvado seja Deus. Estou feliz de ver alguns irmãos aqui nessa noite, que fazia tempo que a gente não se encontrava, né? Não via. A igreja está bonita. Mas eu estou sentindo a falta de muitos, né? A ovelhinha 16, a 72, a 60, está faltando hoje. Está em algum pasto por aí, né? Está sentindo falta dos irmãos. Mas é uma alegria, irmãos, estar com vocês. Que hoje o Espírito de Deus possa nos abençoar. Numa noite tão importante como essa, de ceia do Senhor, né? Uma noite que, para o cristão, ela é um diferencial. É uma noite que marca o nosso ciclo mensal. Todas as vezes que nos encontramos numa noite como essa, nós renovamos aí a nossa aliança com Deus, nosso passaporte espiritual, e nos preparamos para viver aí o grande projeto da igreja, né, que é a sua salvação. O maior projeto que nós podemos viver aqui hoje é isso, a esperança da salvação na nossa vida. Amém? Você pode glorificar Deus por isso? Maravilha. Irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia. Epístola de 1 João, capítulo de número 1. Estou feliz aqui de ver Andréia, Marquinhos, tantos anos aí, né? Caminhamos juntos, essa família. Também ali a Aline. Aline, feliz de te ver, filha. Seja bem-vinda, viu? Amém. E todos os demais irmãos. Aleluia. 1 João, capítulo 1, nos diz, aleluia, se você não tem sua Bíblia, é só nos acompanhar aqui na leitura, nos diz exatamente assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Até aqui, irmãos, nesta leitura. Nessa noite eu quero falar sobre esse tema comunhão. Será o nosso tema central hoje, do assunto que nós vamos estar compartilhando. Estaremos aqui discutindo, trocando uma ideia sobre qual é a verdadeira comunhão, a comunhão que agrada a Deus. Eu quero dar um tema nesta mensagem: a comunhão que agrada a Deus. Nós vemos o apóstolo João, ele falando com a igreja, pois essa mensagem de João, através dessa epístola, ela tinha um destino, ela tinha um público certo. E este público era a igreja cristã que estava sendo ali constituída naquele tempo. A primeira epístola de João é uma carta pastoral. É uma carta, irmãos, que ele fala não de maneira evangelística, não de maneira aonde ele está rebanhando novos crentes para a igreja. Apesar que toda a palavra do Senhor, no seu efeito, ela tem esse cunho de levar, irmãos, a verdade às pessoas e trazê-las ali a viver esta verdade na comunhão dos santos. Mas João, em especial, nesse texto, ele fala diretamente com uma igreja que estava amadurecendo, uma igreja que estava se fortalecendo. E ele traz uma base muito importante para a igreja. Ele entra num assunto que é muito relevante, muito importante para aquela igreja, irmãos, que ela quer viver o quê? O extraordinário de Deus. Aquela igreja que está sendo preparada para ser edificada, para ser ensinada e para ser levada, irmãos, a viver o extraordinário, não só na questão humana, mas acima de tudo espiritual. Quando nós falamos acerca de comunhão, entendemos que comunhão é muito mais do que estar bem com uma pessoa. Quando a gente fala, né, você está bem? Não, nós temos uma boa comunhão. É mais do que dizer que temos uma comunhão, é muito mais do que dizer que estamos bem em um local, como na igreja. Porque a palavra comunhão, ela nos leva a níveis muito mais profundos.
E uma noite como essa, uma noite de ceia, irmãos, o momento mais propício de nós entendermos o verdadeiro valor desta comunhão. E que comunhão é essa que Cristo quer de nós para que Ele se agrade? É a comunhão que fala de mesa, é a comunhão que fala, irmãos, de partilha, é a comunhão que fala de compartilhar. A comunhão não relaciona sentimentos. A comunhão está além do sentimento. Porque muitas vezes o sentimento ele pode me impedir de sentar à mesa com alguém, sim ou não? Então, quando nós pensamos em comunhão que agrada a Deus, nós estamos saindo desse nível raso de entendimento, que é apenas, irmãos, para estar no nível do bom com uma situação. E João, o apóstolo João, ele traz esse entendimento para nós, nos primeiros versículos, que ele foi alguém que viu, foi alguém que ouviu a voz, irmãos, aleluia, do Senhor. João, ele se coloca aqui neste texto como a testemunha visível do que Cristo fez e realizou através do seu ministério. Quando nós falamos da primeira epístola de João, tem como destinatário quem? A esta igreja. Era uma instrução relevante para o fortalecimento e edificação da igreja. E abriria a porta para que a igreja pudesse ser testemunha e participante da obra de Cristo. Quando João escreve esta carta, ele estava dizendo para aquele corpo constituído, e provavelmente ele estava escrevendo para uma igreja que ele tinha muita comunhão, pois a palavra é de intimidade. Se você olhar a segunda carta de João e a terceira carta, ele destina também a pessoas que estavam no seu convívio espiritual diário, pessoas que ele tinha comunhão, tinha relação, ele tinha, irmãos, uma participação de amor. João, queridos, nesse texto em específico, ele trata, irmãos, trazer o conhecimento da igreja, que para nós vivermos uma comunhão real, que agrada a Deus, nós temos, querido, que partilhar, ter, irmãos, o prazer de estar compartilhando nessa mesa. E quando nós falamos de um prazer de compartilhar na mesa, nós estamos indo, irmãos, a um nível de ter que fazer algo que está muitas vezes contra a nossa vontade. João está dizendo, nos primeiros versos aqui, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Quem vive uma comunhão que agrada a Deus, a igreja que está nesse nível de viver a comunhão bíblica, aquela ensinada pelo Senhor, ela é algo, irmãos, que quando flui através de nós, ela traz em nós uma compreensão que eu vou ter, irmãos, que dar muitas vezes aquilo que eu não quero dar. Eu vou ter que compartilhar muitas vezes aquilo que eu não quero compartilhar. Eu vou ter que liberar muitas vezes aquilo que eu não estou preparado para liberar. Mas como eu vi e ouvi aquilo que Deus declarou para mim, quando eu me decido a servir a Cristo fielmente, a Bíblia vai nos falar, irmãos, que essa comunhão, versículo 2, a primeira frase, a vida se manifesta. Quando eu tenho uma comunhão que agrada a Deus, eu vou ter, irmãos, uma vida de Deus manifestada em mim, amém? Eu tenho a vida de Deus, eu não tenho a minha vida própria. Eu não sou, irmãos, o pastor Marcelo, com o seu sobrenome, com o seu CPF, com as suas posições de vida. Não, eu tenho a vida de Deus fluindo através de mim para essas coisas. É algo que vem do alto para mim. É algo que vem, irmãos, de outra origem, vem de outro local. E eu manifesto através de mim o fluir da presença dele. Então, João, ele deixa claro que sentar-se à mesa e partilhar essa comunhão é muitas vezes você ceder o lugar. E olha, isso aqui é confrontativo. Isso é para confrontar você. É ceder o seu lugar direito, muitas vezes o seu lugar esquerdo, a sua frente,
Ou talvez você tirar a sua cadeira e servir alguém que você muitas vezes não quer fazer isso por ela. É você, muitas vezes, ceder a um instinto, a uma razão e a uma vontade que muitas vezes está contra dentro de você. Você está em luta. Como que eu vou amar essa pessoa? Como que eu vou poder ter amizade com essa pessoa? Eu não tenho nem vontade de cumprimentar. Então, irmãos, tem uma resposta para isso para você e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Quando nós falamos de comunhão, irmãos, o termo comunhão, ela vem de uma palavra grega koinonia, que significa tendo em comum, participação, companheirismo reconhecido e desfrutado. Olha só, tendo em comum. Quando eu falo que eu declaro, e nós vamos ver sobre a questão da manifestação. Quando eu declaro que eu tenho comunhão com Deus, eu estou dizendo que eu e Deus estamos tendo tudo em comum. Tudo que é dele se manifesta com liberalidade através de mim. Se manifesta com liberdade, com poder, com vontade. Quando eu falo, irmãos, que eu tenho comunhão com Deus, eu estou dizendo, irmãos, que eu tenho um ato de companheirismo com Ele. No dia da ceia, numa noite como essa, que a gente se assenta a essa mesa espiritual, nós estamos declarando, não para esta igreja, estamos declarando para o mundo, que nós estamos aqui fazendo parte do sacrifício que Jesus realizou na cruz por nós. Mas mais do que chorar pela sua morte, nós somos chamados nessa noite para chorar, irmãos, de alegria pela sua ressurreição, irmãos, lá depois da cruz do Calvário. Essa ressurreição nos trouxe, irmãos, o acesso ao céu. Nos trouxe o cumprimento de promessas. Nos trouxe, irmãos, a liberdade de adorar, de falar desse Senhor, sem nenhum peso de consciência, com nenhuma dúvida e com a liberdade de exaltar aquele que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Aleluia. João traz isso também, irmãos, que além da vida comparada em nós, a nossa comunhão que agrada a Deus, ela começa primeiro na vertical. Eu jamais vou ter comunhão com o irmão, jamais vou ter comunhão com a igreja, ou comunhão, irmãos, nos ambientes que eu for inserido, se eu não tiver primeiramente uma comunhão para com Deus. Essa comunhão para com Deus, ela me faz enxergar, que nós vamos ler um pouquinho mais abaixo, a luz na nossa vida. Nós vamos contemplar a luz. E essa comunhão para com Deus, uma vez, irmãos, conectada, uma vez estabelecida, a partir daquele momento eu começo a receber porções de Deus na minha vida, eu começo a receber instruções, eu começo a receber ensinos, sinais, dons na minha vida, que vai fazer com que eu entenda como eu vou partilhar essa comunhão. Como que eu vou declarar essa comunhão através do meu testemunho como igreja? João, ele falava com essa igreja, falou, olha, tem coisas boas para ser liberadas sobre vocês, mas vocês têm que entender, e tem que ser particípio da comunhão para com Deus em primeiro lugar. Ponto que ele diz aqui para nós. Aleluia. Versículo de número 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Eu quero dizer para você, João, ele assistiu toda a manifestação de Cristo, em todos os seus 3 anos de ministério. João andou, foi um dos primeiros discípulos alcançados por Cristo. E eu acredito que nos momentos de maior intimidade de Cristo com o Pai, João estava por perto. Tanto que ele foi o único dos apóstolos citado que deitou no peito de Cristo. É aquele, irmãos, que eles tinham o prazer de estar com Cristo em todo o tempo. Olhando para a vida de João, irmãos, ele vê que a essência da comunhão é tão forte na vida de um crente. Ela é tão importante que quando ela é manifestada, ela é vivida de maneira certa, muitas portas são abertas na nossa vida. Muitas coisas começam a ser destravadas na nossa vida. O problema é que nós, muitas vezes, criamos regras para ter comunhão com as pessoas. Nós queremos, muitas vezes, nos relacionar como nós queremos.
Mas jamais você vai exercer uma comunhão que agrada a Deus. Você jamais vai viver uma comunhão que vai, irmãos, declarar você como alguém agradável a Deus, se você viver as próprias regras. Você tem que ter as cadeiras ao seu lado dispostas. Senão, sabe o que está dizendo aqui nesta palavra? Nós não estamos andando na luz. Nós não estamos andando, irmãos, de acordo com a vontade do Senhor. João, ele declara, nós entregamos aquilo que recebemos. Como que eu sei que eu vivo uma comunhão que agrada a Deus? É quando eu entrego aquilo que eu recebo, ainda que eu não concorde. De repente Deus fala, perdoa, a gente não quer perdoar. E eu quero dizer algo para você, nunca venha à igreja para sentir algo para você realizar. Nós estamos desenvolvendo um tipo de evangelho que a gente vem à igreja, nós viemos a ambientes como esse, ou seja, aqui ou qualquer outro lugar, para sentir algo. Eu vou na igreja para ter um arrepio, para ter um vento veemente caindo sobre mim. Nós queremos, irmãos, impactos na nossa vida. E um ambiente como esse, ele foi gerado para nós, irmãos, não para sentir, mas é para experimentar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu não preciso sentar aí, eu não preciso ser chacoalhado, irmãos, por um espírito. Eu não preciso ser abalado na estrutura da minha cadeira. Não, eu estou aqui para participar daquilo que nós vemos e daquilo que nós ouvimos todas as vezes que nos reunimos como igreja. Cada palavra, cada oração dispensada na nossa vida, um abraço desse teu irmão aí do teu lado, é uma manifestação do amor de Cristo para você. Sinta isso, leva isso para você, leva isso, irmãos, aleluia, no ambiente de experimento que a presença de Deus está na tua vida. Quando você se satisfaz com aquilo que Deus está te dando, você está, irmãos, rompendo limites no céu para alcançar a vontade de Deus na sua vida. O grande problema é esse. Estamos desenvolvendo uma cultura, irmão, estamos ficando aculturados mesmo dessa maneira. Que Deus, ele tem que dar sinais. E nem sempre Deus vai te pôr numa cadeira como essa para fazer você sentir um sinal. Não. Ele vai te colocar aí para instruir você, para chocar você. Muitas vezes para humilhar a sua arrogância. Para colocar você, irmãos, em um estado que você vai ter que entender que o teu lugar na mesa só será garantido a partir do momento em que você não põe regra para quem senta do teu lado. Eu tenho que amar. Eu tenho, irmãos, que viver essa coinonia. Eu tenho que entender que o prato que está destinado a mim vai ser o mesmo prato que vai ser destinado a eles. O que cabe a mim? Aleluia. É jamais impedir com que essa pessoa sente nessa mesa. Essa mesa, ela é colocada todos os meses. E por quantas vezes e por quantos anos a gente não impediu pessoas de sentar à mesa? E aprendemos posteriormente, lendo um pouco mais, estudando um pouco mais, pastor Hermes, que a mesa, ela é dada para fortalecer a nossa fé. Ela é dada, o pão, ela é dada o suco, simbolizando sangue e carne, para que as nossas vidas espirituais encontrem propósitos, encontrem sentido, e a gente experimenta a presença de Deus em nós. Um símbolo muito forte para a nossa vida. Aleluia. A partir do momento, irmãos, que essa comunhão ela acontece primeiro na vertical, aí, irmãos, vai ser automático ela fluir no horizontal. Se você não conseguir relacionar-se com Deus em comunhão, você jamais vai entender o que é amar um próximo. Você jamais vai entender o que é se condoer com a necessidade do próximo. E isso, irmãos, eu não falo apenas de igreja. Eu não falo para estranhos. Eu falo isso, irmãos, para convívios domésticos, convívios familiares, convívios, irmãos, de coinonia de igreja. Às vezes estamos num ambiente como este, contra, às vezes, a vida de alguém. Estamos aqui, como diz a palavra aqui embaixo, enganando a nós mesmos. Estamos dentro da casa do Senhor, estamos proclamando a Cristo, e estamos, irmãos, muitas vezes, aqui, enganando a nós mesmos. Fazendo uma representação que nós estamos em comunhão com Deus. Querido, o Senhor é claro na sua palavra. Tem algo contra o irmão? O que eu devo fazer com a minha oferta? Deixo ela no altar,
vou e me conserto, depois eu venho e apresento a minha oferta. Eu vou restabelecer o lugar que essa pessoa vai sentar na nossa mesa. Eu vou restabelecer essa possibilidade de acesso que esta pessoa pode ter na comunhão para comigo. Eu não posso levantar paredes, eu tenho que levantar pontes na minha vida como cristão. Amém? Glória a Deus. O apóstolo João, ainda no versículo 3 e o 4, ele mostra para nós, irmãos, que a comunhão, ela tem também um efeito, além de um propósito. Ela vai gerar em nós uma alegria. Olha o que diz no versículo de número 4. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria, ela seja completa. Nós só vamos ser completos na alegria se a gente viver a comunhão. Se a gente decidir ficar num ambiente, seja aqui na sua casa, lá no seu trabalho, você querer viver isoladamente, querer viver apático, a necessidade de relacionar-se, de ter, irmãos, um comum com as pessoas, o que você vai viver é uma alegria parcial. Você vai ter momentos felizes. E diga para o seu irmão, o Senhor Deus nunca te chamou para ter momentos felizes. Ele te chamou para ser feliz constantemente. Sabe do que ele te chama? De bem-aventurado. É quando você chega no modo bem-aventurança na sua vida. Tem pessoas que falam que vive só momentos felizes. Não, ele te chamou. Sabe por quê? Porque quando nós falamos de comunhão, que agrada a Deus, eu não me condiciono a nenhuma circunstância da vida. Porque a minha alegria ela é constante, porque eu sei que o meu Senhor está em mim. Ele está operando através da minha vida. Aleluia. Qual é, irmãos, o grande efeito? A comunhão, ela preenche as lacunas que o ensino ou o movimento da igreja não produz em mim. Tem coisas que vai acontecer aqui que não vai preencher teu coração. Você vai ver irmãos cantando, pulando aqui, a alegria da pastora Marta, da Gabi, das meninas, né? Você olha e fala, nossa, que explosão. Só que de repente você vai sentar na sua cadeira, foi aquele momento, o vazio continuou. Sim ou não? Acontece ou não acontece? De repente você vai ouvir uma palavra tão impactante, vai servir para você na hora, até um remédio, mas saiu da porta para fora. Você nem vai lembrar mais. Mas a comunhão, o lugar de disposição pronto na mesa para aquele que quiser sentar e comer, cear com você, aquele que quiser se alegrar em Cristo com você, isso vai fazer um preenchimento, irmãos, aleluia, que nada vem trazer tristeza sobre você. Ele preenche todo o vazio, ele traz a satisfação. Quando nós saímos do mundo e viemos para a fé, a gente vem trazendo um vazio imenso, porque a gente vem trazendo aquelas frustrações e vamos arrancando. A gente vem trazendo, irmãos, aquele sentimento muitas vezes de dor. E aqui a gente vai sendo tratado, e esses lugares vão sendo liberados para que Deus vá colocando as porções dele. A palavra rema, ela vai trabalhando dentro de nós, ela vai nos curando, vai nos lavando, vai nos limpando, vai nos dando, irmãos, a graça de uma cura de dentro para fora. De dentro para fora. O que nós muitas vezes precisamos não é uma palavra, não é um louvor, não é, irmãos, nem dinheiro você precisa para ficar feliz. Que hoje as pessoas condicionam a felicidade a dinheiro. Isso aí, irmãos, às vezes é, sei lá, terciário na sua vida. O que muitas vezes nós precisamos, como aqui o apóstolo João disse, é para que a gente tenha a alegria completada, é a presença da comunhão com Deus e para com os próximos. Quem não tem comunhão, irmãos, aleluia, na vertical e na horizontal, vai viver porções de alegria, vai viver tempos de tristeza, vai viver tempos de altos e baixos. João está dizendo para nós, há uma solução para isso. Entra na comunhão com o Senhor, porque Ele manifestou vida em nós. Vida em nós. Por que tanto altos e baixos? Por que tanta tristeza habitando na tua vida?
Se você tem um Deus de poder, tem um Deus, irmãos, extraordinário, que está acima das alturas, Ele não está aqui fisicamente, mas em espírito, habitando em cada um de nós, andando nesse ambiente e dizendo: filho, confia em mim, porque felizes são aqueles que creem que não viu. Felizes são aqueles. Mas para você declarar que você tem uma comunhão verdadeira, que agrada a Deus, você tem que estabelecer, irmão, essa comunhão no horizontal. Você não pode viver com questões com pessoas. Você não pode viver com questões nos lugares. Você não pode viver com questões com situações. Você tem que ter um coração, irmãos, limpo. Um coração liberto. E quem proporciona isso para nós? João, agora, a partir do versículo 7, ele vai falar conosco, irmãos, que Deus, Ele é luz. Como que eu conservo uma comunhão que agrada a Deus? É tendo luz na minha vida. Vamos lá? 1, 2, 3. Tendo. Pergunta para o seu irmão: como está a luz em você? Terra. Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. Deus é luz. Nele não tem treva nenhuma. Quando nós falamos de Cristo, foi alguém, irmãos, que ele pegou a ofensa que foi gerada na vida dele. A ofensa que nós geramos agora, nesse tempo para ele. E que a igreja vai continuar gerando. E diz aí para mim e para você: eu lanço no mar de esquecimento, eu te perdoo, filho. Ele nos justifica e nos santifica, irmão Hector. Quando nós falamos, irmãos, de andar na luz, nós falamos de um Deus, irmãos, que quando você se volta para Ele, Ele pega a tua história, apresenta na mão de Deus, fala: olha, esse aqui eu estou justificando porque ele crê em mim. E a santificação, a partir de agora, já não é mais uma obrigação de Cristo, mas é de cada um de nós, para que nós mantenhamos essa comunhão na luz. Para mim manter minha comunhão na luz, eu preciso viver esse processo da santificação. Esse processo, irmãos, de desprender de tudo aquilo que o mundo, muitas vezes, ele vem querer encalhar na minha vida. Olha só o que o texto vai nos dizendo ainda. Versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A pergunta que eu faço para você: o que você tem afirmado na tua vida? Você tem comunhão com Deus? Só que você anda no seu orgulho, você anda na sua arrogância, você anda aí, irmãos, com todos os seus sentimentos negativos a 1000 por hora. Será que você está confessando que está andando na luz ou nas trevas? A Bíblia fala que não adianta eu falar: eu tenho Deus na minha vida, eu declarar a Deus, eu confessar a Deus, e estar andando nas trevas. Porque eu não vou passar de um mentiroso. E mentiroso é filho de quem? É filho do diabo. O mentiroso não está no projeto de salvação de Deus. Por isso, querido, eu quero te dizer: não viva uma vida cristã de engano. Não viva uma vida cristã de aparência. Porque, irmãos, a primeira coisa que Deus vai fazer quando Ele entrar com a sua espada de juízo na humanidade, Ele vai derrubar, irmãos, aleluia, todo o outdoor que eu pus na minha frente, querendo mostrar quem eu era. O Senhor vai falar para mim: eu te conheço por dentro, porque eu olhei o teu coração. Eu não olho para a tua aparência, eu não olho para aquilo que está estampado. Deus não vai estar nem aí com tablet, vai estar nem aí com Bíblia, vai estar aí com celular. Eu posso ter um iPhone, sei lá, que é o 15 último, o 15 com 50 mil Bíblias lá dentro. Deus não está nem aí com isso. Sabe com o que Ele vai se importar? Como o seu coração queimou na koinonia, na comunhão com Ele e com os seus próximos. Não adianta falar, irmãos, e confessar que eu tenho comunhão com Ele, mas estou andando com o coração endurecido. Estou andando com o coração, irmãos, cheio de amargura, desejando vingança, desejando maldade para os outros. Como que eu posso declarar isso? O Senhor está dando uma palavra aqui hoje. E a revelação: não estamos passando de mentirosos. Eu disse uns cultos atrás aqui, eu tive que entrar num propósito com Deus para Deus me libertar de mim mesmo. Porque eu sei o quanto que eu sou ruim. O quanto que eu sou duro no meu coração.
E tem hora que a gente tem que entrar nesse processo, irmãos, é se colocar lá dentro e falar, Deus, trata, porque eu mesmo não tem jeito não. Não é? A verdadeira comunhão, a comunhão que agrada a Deus, é aquela, irmãos, que vai nos mantendo, caminhando na luz. É aquela, irmãos, que me faz verdadeiro para o Senhor. Quando nós falamos, eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 12. Aleluia. João capítulo 12. Olha só a diferença de quem anda nas trevas e de quem anda na luz. Aleluia. Só me situar. João 12, 35. Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aqueles que andam nas trevas não sabem para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Quando nós falamos de alguém que anda nas trevas, estamos dizendo de pessoas que não sabem para onde vai. Sabe como é uma pessoa que não sabe para onde vai? Tudo na vida dela é tentado pela força do seu braço. Mas aquele que tem a luz na sua vida, ele declara: o Senhor está na minha frente, Ele é o meu general, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e nele eu confio, eu sei que Ele vai fazer alguma coisa. Quem está nas trevas está perdido, não tem direção. Hoje está agindo dessa maneira, amanhã está agindo daquele outro jeito, e assim muitas vezes vai só ferindo pessoas pelo caminho, em vez de construir um relacionamento de koinonia. Uma noite como essa, eu tenho que sentar mesmo com o coração limpo, com o meu coração sem culpa. Por isso, irmãos, que em 1 Coríntios capítulo 11 fala o quê? Antes de eu tomar do corpo e do sangue de Cristo, examine-se o homem a si mesmo, antes de tomar do corpo e do sangue. Por quê? Porque eu tenho que rever se eu estou andando na luz. A questão, irmãos, que nós impusemos como igreja durante muitos anos é o critério de ser batizado ou não ser batizado. Tem um montão de gente que foi batizada que está mais emporcalhado na vida do que, às vezes, um que nunca desceu as águas. Está cheio de crentes com péssimos testemunhos. Uma vida, irmãos, enlameada no pecado. Nunca isso foi uma regra da igreja. As instituições colocaram isso ao longo do tempo. Mas o critério para que eu possa ter acesso a essa mesa, sentar nesta mesa, irmãos, aleluia, está caminhando na luz, eu estou em prova, mas eu estou buscando o Senhor. Senhor, me dá direção, me dá saída, Senhor, aponta. Todos os dias eu tento acessar essas portas. Todos os dias eu tento romper comigo mesmo. Todos os dias eu luto contra aquilo que me faz cair. Isso é caminhar na luz. Isso é, irmãos, vencer o pecado. João ainda nos diz: filhinho, se pequeis, fica descansado. Tem um advogado lá no céu que ele vai dar justa causa para você. Você vai ganhar. Jesus está lá pelejando, intercedendo por nós, querido. Ele está ali advogando a nossa causa. Quando que um batismo teria que ser um impedimento? Certo, colocamos aí isso para normatizar certas coisas. Mas se você não tiver um exame de si mesmo, se você não olhar para si e falar: não, eu estou andando na luz, eu estou buscando clareza, eu estou buscando direção, eu estou buscando a palavra na minha vida. Ah, meu irmão, se isso não se define em você, melhor que não toque no corpo e no sangue. Melhor que não beba. Mas se beber, decida viver uma vida transformada. Decida viver uma vida diferente. Decida viver uma vida, irmãos, que vai sempre ali alimentar essa candeia que você carrega na sua vida. A luz, ela tem que prevalecer. O que é a trevas? As trevas é a ausência. Não tem luz, vai ter escuridão. Apaga as luzes aqui, irmão, nós vamos ficar no breu. É uma ausência da presença dessa luz. Mas para essa luz ser alimentada, ela precisa de algumas outras coisas. Precisa do fio, precisa da energia ligada no poste. Eu quero dizer uma coisa, querido. A nossa central elétrica, aquela que ilumina a nossa vida, ela está 24 horas funcionando e não tem apagão nunca na história.
Sempre funcionou, sempre vai funcionar e sempre vai continuar iluminando os corações que buscam a sua presença. Meu querido, a palavra nos fala, ainda na sequência, do capítulo de 1 João, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, diga comigo, se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Eu preciso de comunhão. Você não precisa de uma conversa particular apenas com o pastor. Tem gente que acha que a solução da vida dele vai se definir depois que ele conversar pessoalmente com o pastor, com o seu líder de célula. Você não precisa disso, você precisa ter comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, eu vou te dar uma palavra pesada, pejorativa. Muitas vezes precisa isso aqui, ó, vergonha na cara. Você precisa se enxergar no seu erro. Você precisa reconhecer a sua falha. Você precisa rever a sua posição como cristão. João está falando com a igreja. Não está falando, irmãos, para ímpio. Não está falando evangelisticamente, vamos dar uma palavra para ganhar almas. Não. Ele está falando para aquele que já tinha recebido a Cristo na sua vida. Querido, vocês querem viver milagres? Você quer ver o extraordinário? Quer ser edificado? Quer ver o extraordinário mesmo? Então vocês vivam a comunhão. E a comunhão que agrada a Deus é a comunhão que nos leva a caminhar na luz. A comunhão que agrada a Deus é aquela que nos leva a caminhar na luz. E eu te pergunto, hoje se você olhar para a sua vida, que tipo de afirmação você está fazendo? Versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele. Porque se eu fizer uma pergunta aqui nessa noite, quem é que está caminhando nas trevas? Quem tem coragem de levantar a mão? Ninguém. Ainda que esteja. Está entendendo? Sabe por quê? Porque nós temos, irmãos, muitas vezes, o engano de dizer que nós estamos na comunhão com Deus. E a gente, no fundo, sabe que é nada. A gente sabe que a gente está bem longe. A gente sabe que a gente está bem aquém. A gente está totalmente fora. É o ditado, né? Fora da casinha. Estamos fora. E a palavra dessa noite é: pare de se enganar a si mesmo. Se posicione. Aleluia. Se posicione. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quero te convidar a se colocar de pé. Que afirmação nós temos feito? Aleluia. Estamos afirmando que temos comunhão com Deus? Se eu fazer a pergunta aqui nessa noite, você está em comunhão com Deus? Eu acredito que você vai declarar que sim. Isso. Só se levante, gente, sem movimentar, por favor. Só os músicos mesmo, se possível. Aleluia. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, o que o Senhor vai enxergar em nós? O que Ele vai ver na nossa vida? Eu tenho dado acesso às pessoas na mesa? Eu tenho dado acesso às pessoas para serem curadas, para serem perdoadas? O meu coração está duro. Eu tenho usado a ofensa, muitas vezes como uma arma de defesa. O que eu tenho feito? Que nós não sejamos, preste atenção nessa palavra, irmãos. Nós cantamos aí o Evangelho de Fariseus esses dias atrás, aí, né, foi um, é reiki que fala, como é que é? Virou um trem essa música, né? Mas eu vou mais além. Que nós não sejamos uma igreja de mentirosos. Que nós não sejamos uma igreja que vive no engano. Eu tenho que entrar num ambiente como esse, irmãos. Mais do que explodir no espírito. Mais que isso.
é chorar pelas necessidades do Senhor. Eu tenho que olhar para olha para essa pessoa do teu lado aí, ó. Acha ela aí, do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Você tem que enxergar ela como alma. Antes de enxergar como filho, como esposa. Antes de enxergar, irmãos, como irmão em Cristo. Eu tenho que enxergar essa pessoa como alma. Sabe? Se eu olhar para minha esposa como alma, eu não vou enaltecer as falhas dela. Não vou. Se eu olhar para minha esposa como alma, eu vou me preocupar em todos os dias, pastor Fernando, de curar a vida dela. Todos os dias. Quando olhamos para as pessoas na qualidade que o apóstolo João está me ensinando, eu vou ser um porta-voz de cura, de bênção, de restauração. Eu vou me fazer, irmãos, num plano de uma igreja que leva vida para aqueles que estão morrendo. E só a comunhão proporciona isso. Comunhão é muito mais do que sentarmos nesse ambiente e tomarmos ceia juntos. Mas a comunhão é você olhar para essa pessoa que está do lado e dizer para ela, olha, conte comigo, se você precisar, estou aqui para te ajudar. É olhar para a tua casa de oração e dizer, Senhor, conta comigo, estou aqui para levar o teu projeto para frente. A comunhão envolve tudo que flui de nós. E a comunhão fala mais do que sai de você do que entra. Está entendendo? Ela mostra mais o que flui de você do que o que você recebe. O que está fluindo de você? Amém? E eu quero orar com você nessa noite. Nós vamos adorar?